Oi, meus amores. Eu sou Vivi Machado. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Mulher, Você Pode. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te fazer um convite. Te inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Quanto mais mulheres tiverem acesso ao conteúdo proposto aqui, mais mulheres serão ajudadas. Mais mulheres vão conectar com as histórias contadas aqui e vão ter um despertar nas suas emoções. Vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. Ela é mentora empresarial, business coach sistêmica e líder da CLN Sororidade. Carla Lobato. Bom dia, lindona. Prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda. Muito feliz de ter conosco. Eu também. Então, faz um tempo que eu conheço a Carla e hoje eu quero mostrar um outro lado. Carla, antes da gente falar da CLN e de assuntos mais empresariais, eu quero que tu comece contando um pouquinho da tua trajetória de vida. Quem é a Carla? A Carla é uma mulher cheia de energia para compartilhar. A Carla nasceu no Rio Grande do Sul, filhas de gaúcho. Mas bate? Mas bate. E Porto Alegre ainda, né? E eu, aos 12 anos, eu descobri Floripa, vindo visitar Florianópolis, umas férias de julho. E eu cheguei em casa e disse para minha mãe, é aqui que eu vou morar. Mãe, é lá que eu vou morar. 12 anos? 12 anos eu tinha. E nessa época, eu estudava em colégio de freira, era uma delícia, adoro essas questões de fé, que a gente tem que ter muita fé na vida, gente, pode ter certeza. Minha mãe diagnosticou com câncer quando eu tinha passado os 15 anos, foram momentos muito sofridos. Eu, aos 20, casei para minha mãe ver meu casamento. Ela morreu 5 meses depois desse casamento. Um ano depois disso eu fiquei grávida da Andressa e eu tive outras gravidezes que perdi também no decorrer do caminho, mas a Andressa foi a primeira gravidez que vingou. A Andressa é uma gaúcha que foi lá nascer em função da família. E depois eu tive o João Vitor. Então hoje a Andressa está com 31, João Vitor com 27. Eu sempre tive um sonho na vida que era ser mãe. E eu não olhei muito para as outras coisas. Eu estudei, mas eu não me preparei para esta mulher que hoje eu sou conscientemente. Eu fui me preparando. E aí eu tive um casamento bem conturbado e de altos e baixos. Eu fiquei 18 anos casadas, as pessoas perguntam, mas 18 anos, Carla? 18 anos. Porque para se desvendar de uma relação assim, ainda mais essa relação, não é assim, né? Ainda mais uma pessoa responsável, com os filhos, da forma que eu fui criada. E eu tive no meio do casamento, tive uma síndrome do pânico, que foi a minha cura, né? Que daí eu fui olhar para o autoconhecimento, fui olhar para o meu trabalho interno, e eu consegui, com esse trabalho, me separar dessa relação tão conturbada e educar, criar os meus filhos, que era a minha missão. Primeira missão de vida no meu coração era ser mãe. Eu quero aproveitar para fazer um recorte da tua fala, quando tu disseste assim, essa relação com a tua mãe. Vamos voltar um pouquinho dentro de tudo isso que tu dividiu com a gente.
Na relação com a tua mãe, como é que tu me descreve essa relação? Porque para uma filha, a minha mãe faleceu de câncer também, então eu consigo, porque eu vivenciei, eu consigo mensurar, né, o que tu passou. É uma dor indescritível, né? E parece que falta um pedaço da gente para sempre, né? A gente vai estar sempre em processo de cura em relação a isso. Como é que tu fez na época em relação às tuas emoções? Pois, naquela época, gaúcho não gosta muito de levar os filhos para o psicólogo, né? É muito incrível isso, é incrível, tem uma questão de uma crença aí. Foi no osso mesmo, do coração. Eu tenho um perfil de servir. E como eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, sou eu, a Cristiane e o Gustavo, eu me senti na obrigação de estar ali servindo a minha mãe. Foi muito dignificante, foi dolorido, mas eu vivi aquilo. Eu não deixei de viver. Quanto tempo durou o processo? 6 anos. Eu não deixei de viver aquilo. Alguns dos nossos nem viam a mãe, não conseguiam entrar no quarto. E eu estava ali, né? A gente se divertia junto, às vezes ela acordava meio depressiva, eu chamava a vizinha, daqui a pouquinho estava ela rindo. Então eu servi muito a mãe, muito. Tanto que resolvi casar para ela ter esta felicidade. Também como, depois trabalhando as minhas emoções, as coisas, eu me senti muito dever a ela isso. Entendeu? Mesmo porque eu acredito que naquela época tu ainda não tinha o conhecimento que tu tem hoje. Imagina, nenhum. Para entender o funcionamento dessa relação. Nenhum. Eu queria entender um pouquinho mais o que te levou a casar. Tu pensava em casar naquele momento ou tu antecipou o casamento para ela poder? Não pensava em casar naquele momento. Então, assim, efetuar um casamento para ela estar presente. Explica um pouquinho isso. Eu vou explicar numa frase. Eu só escolhi meu vestido de noiva. Ela escolheu o buffet, ela escolheu o lugar. Só. Eu escolhi meu vestido. Eu disse, mãe, eu quero escolher o meu vestido de noiva. Ela era muito mariana, muito controladora, e ficava ali, e eu queria dar para ela essa alegria. Para mim, tanto faz se a música era X ou Y. Não quer dizer que eu não gostava da pessoa, quer dizer que eu estava ali para um outro propósito. Ela escolheu, foi tudo... Vamos ver se eu entendo. Esse outro propósito, como filha naquele momento, era dar felicidade a ela. Isso. Né? Pelo que eu estou entendendo. Sim. Que ela se realizasse através de... Eu sabia que ela ia morrer, gente. Sabia. Ela ia morrer. Foi o que eu fiz. Eu sempre disse, se meu casamento tivesse durado uma noite, teria valido a pena. Eu me coloquei a serviço. Claro que depois aquela menina que foi criada com muita proteção entendeu aonde ela tinha se metido, né? Daí foi se trabalhar. É a vida. Aí tu casou, e aí quanto tempo depois tu teve neném? 1 ano e meio depois, 2 anos, eu acho. Mas... Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano casada, eu fui grávida. Tentativa ou já foi primeiro? Não foi tentativa. Primeiro já? Não foi tentativa, eu não queria ter filhos naquela época, porque sou uma capricorniana, gente, aquela coisa assim, né? Mas aconteceu. Gravidez é uma transa fértil. Aconteceu. Eu engravidei. Tu não queria ter filhos naquela época porque tu já estava projetando algo profissional? Sim, eu sempre trabalhei, né? Eu dava aula de inglês no IASG, mas assim, voltando um pouquinho, na minha adolescência, quando eu passei na Federal, na URGS, eu fazia em segundo plano a psicologia. Porque eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento humano, sempre quis. E nessa época dos 6 anos da mãe, eu não tinha condição de olhar para isso, desculpa. Então eu fui fazer tradutor e intérprete,
a gente podia fazer o segundo curso paralelo, né? Eu fazia cadeira de psicologia e eu fui levando a vida. Comecei a dar aula no IASD, daí casei, daí vim para cá e segui dando aula no IASD, Andressa. Quando eu engravidei do João Vitor que eu saí do IASD. Mas eu tinha aquela questão de desenvolvimento. Tanto assim, eu entrei no IASD, um ano depois eu era coordenadora do JEP, que era o coordenador das professoras que davam aula para criança. Porque tem essa coisa da liderança, né? Deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço. E essa coisa do desenvolvimento sempre foi algo muito importante na minha vida. Eu não sou uma psicóloga frustrada, porque através do coach, através da minha vivência de vida, eu consigo chegar em lugares, talvez, que outros não chegariam, e eles chegam de uma outra forma. Às vezes eu pego clientes que eu preciso de psicóloga. Certo? Então, assim, a cura é multidisciplinar. Uma roda de conversa pode trazer uma cura de uma dor. Então, a cura é multidisciplinar. Um episódio do podcast pode despertar uma virada de chave. Totalmente, totalmente. Um episódio, uma fala. Nós somos muito responsáveis por aquilo que comunicamos. Nós somos muito responsáveis pela nossa fala. Então, preste atenção no que falar, na emoção que colocar e, principalmente, na intenção daquela fala. Intenção é muito poderoso. E, Carla, conta um pouquinho sobre o teu casamento. Meu casamento foi um casamento de altos e baixos financeiros. O pai das crianças parecia uma pessoa que se doava à família, mas o cenário por trás a gente não tinha nem ideia, porque a gente foi vendo depois da separação que ele tem uma psicopatia. E os psicopatas não têm dó das suas vítimas. Ele foi bastante algoz conosco, tanto que hoje ele não tem relação quase com os filhos. Se ele fosse aquele pai todo, né? Algoz, me dá um exemplo em relação aos filhos. Algoz, usar o nome dos filhos para negócios e não cumprir com os compromissos. E os filhos terem que estar lidando com isso até hoje. Um filho querendo fazer um esporte, ser um jogador de futebol, por exemplo. E ele dizer, não, você não pode ser isso. Você pode ser tudo o que você quiser, primeiro. E isso foi me mostrando algumas coisas e eu não tinha muita noção, por isso que deu a síndrome do pânico. Porque não era aquilo que eu fui. A vida não é isso que o meu pai e minha mãe me passou. Não foi assim. E tu começou a enxergar. Claro que eu comecei a enxergar, mas eu não sabia que era nesse nível. Eu só fiquei sabendo quando eu me separei e daí eu não servia mais para aquele algoz. Então eu não tinha mais todo aquele... Porque, assim, a psicopatia, eles te encantam. Eles levam café na cama. Eles estão em todas as apresentações dos filhos. Como tu vai... Como é que isso? As pessoas de fora não acreditam. Não, né? isso não tem. São sedutores. Eles só não administram bem os seus negócios. É o que me diziam. E esse da pessoa disse, você ficou casado há 18 anos e você não sabia que ele não pagava as contas? Não, eu não sabia. Porque as contas diárias ele pagava. As coisas que ele fazia de negócio eram sempre... Ele não deixava nem chegar na gente. Aos poucos eu fui descobrindo algumas coisas. Mas quando eu resolvi me separar, que eu não servia mais para isso, eu fui ameaçada de morte. Explícito? Explícito. Eu fui ameaçada de morte. E meus filhos... Podia ligar para a pessoa dizendo que meus filhos estavam com febre, nunca me retornava nem para dar um dinheiro para o paracetamol. Minhas amigas me ajudaram na época.
E eu disse assim, caramba, eu sou muito maior que isso, né? Mas dentro do teu relacionamento com ele, era ele que mantinha a casa? Ele que mantinha a casa, com certeza. Para eu fazer os meus cursos que eu fiz, eu trabalhei como design de interiores, também depois, porque eu procurei algo que eu pudesse ser mãe e trabalhar. Sempre assim, os meus filhos eram a minha prioridade. Era uma briga. Ele buscava e trazia todo dia à noite no meu curso. E Tá, assim, ó, vendia isso como um cuidado. claro, mas aí depois você vai vendo, né? A pessoa te vendeu que você não tinha energia, que você, né, era burra, palavras grosseiras, abuso, que hoje se fala em abuso, há 15, 20 anos Não se atrás falava. não se falava nisso. Certo? Certo. Se hoje se fala é porque mulheres como nós passamos pelas dores que passamos e colocamos a boca no mundo. E daí eu me sentia muito pequena, como se eu não tivesse a competência de suprir todas as minhas necessidades financeiras, e enfim. E daí eu consegui me desvencilhar disso com muito terapia. Eu fiz uma terapia chamada Focar. E essa terapia me salvou a vida. Eu faço até hoje. Como funciona? É como se fosse uma meditação intencional nas suas emoções, porque atrás de um grande ódio existe uma emoção de amor. São os extremos, né? Isso. Então eu trabalhava as crenças que tinham ali, se trabalhava, e aquilo ali ia se transformando e transformando o universo, né? Transforma o universo na tua vida. E foi assim, inclusive eu levei ele para isso. Mas não adiantava, né? Quando eu fui contar para a psiquiatra homeopata, sempre fui muito natureba. Como eu vim de uma educação que me davam muito Bactrim, nem sei se as pessoas conhecem, né? Antibiótico. Eu disse assim, os meus filhos vai ser diferente. É na homeopatia. Então, quando eu tive síndrome do pânico, eu fui para uma homeopata, uma psiquiatra homeopata. E tu lembra, deixa eu só fazer um recorte, tu lembra se teve algo que ocasionou essa síndrome, que despertou? Ah, talvez as pessoas cobrando na porta, né? Que uma hora as pessoas iam cobrar. E eu não estava acostumada com isso. Lá na minha casa não existia isso, né? Porque assim, ó, uma coisa que as mulheres de hoje têm que entender, as nossas filhas têm que entender. Os 20 anos de ontem não são os 20 anos de hoje. Nunca. As mulheres hoje com 20 anos, a gente pode dizer que são as mulheres de ontem com 40. Porque é incrível. Tudo é mais rápido, A informação que chega. Nós não tínhamos internet. O nosso mundo era o nosso bairro, a nossa escola. Hoje o nosso mundo tem limite. E isso faz uma diferença. Inclusive, para falar sobre a psicopatia, sim, dependência emocional. Sim, eu falo com muito conforto, porque estou curada, porque vivi. Por isso que quando diz, você faz mentoria. Sim, eu faço, já vivi muita coisa. Eu faço mentoria para homens, para mulheres, nos seus negócios. Tem coisas que não são explícitas, mas tem cheiro, sabe? Isso tem um cheiro que não me soa bem, que não me cai bem. E isso só a vivência te traz. Ao sábado passado, apenas você não pôde ter ido, eu tinha 70 mulheres na minha mão, num catamarã. E essa questão da liderança, de entender que quando tu faz uma fala, a mulher, eu digo que ela se mexe dentro dela mesmo, né? Isso, quem te trouxe isso? A vivência, o autoconhecimento, o olhar para o outro, olhar para si. Se fala muito em liderança feminina. O que tu considera? Eu me considero uma líder de pessoas. Um dos meus negócios são direcionados para mulheres. Eu considero trazer palavras intencionais de crescimento, inclusive pegar na mão quando possível, acolher e vamos lá, né? Bola para frente, porque a vida
tá caminhando, né? Então é isso que eu sinto. Então, intencionalidade de contribuir para crescimento para essa mulher. Nós temos que ser, a gente merece ser protagonista da nossa vida. E essas mulheres que estão contigo, elas conectaram por alguma razão interna delas, né? Com certeza. Que elas enxergaram, Uhum. inclusive eu, Uhum. né? Espelhamento? Não. Dizem muito para mim que eu tenho uma força. Dizem muito que eu tenho uma força, eu tenho uma força, tu tem uma força, todo mundo tem uma força. Eu sempre gostei de levar as pessoas para frente, para avante. Seja homem, seja mulher, avante. Ser humano. Avante, porque as minhas mentorias não dou só para mulher, eu dou para homens. Mas eu sinto que cada vez mais a minha fala com a mulher, ela está fazendo a diferença na vida dela. Como um todo, né? Sim. Essa questão de que está muito falado aí, até eu não gostava de usar antes, mas é a realidade. Você impacta na vida das pessoas. E qualquer ser humano impacta na vida das pessoas. Está aí a responsabilidade de viver. Você pode impactar negativamente, como foi o caso dessa pessoa na minha vida, como você pode impactar positivamente. É essa autorresponsabilidade que nós temos como ser humano. A gente impacta de qualquer forma, positivo ou negativo. Eu quero ser luz. Eu quero ser canal de luz. Todos somos canais. Quando tu começou essa caminhada dentro do teu processo de autoconhecimento, quando é que tu despertou? O que houve para tu começar a trabalhar com mulheres na CLN? E explica também para a gente um pouquinho o que é a CLN. Tá bom. Vou explicar, mas eu vou primeiro falar sobre o que despertou. Eu tenho uma filha mulher. E na adolescência dela, eu comecei a olhar o quanto aquele relacionamento em casa poderia ser nocivo tanto para a vida dela quanto para a vida do meu filho. E a responsabilidade, eu já tinha talvez pisado na bola em algumas responsabilidades, não ter visto que uma pessoa era assim. Eu não podia mais fazer isso. Então, olhar os meus filhos crescendo, disse assim, ainda dá tempo. E assim fui. Que idade eles tinham quando separaram? O João Vitor tinha 14 e a Andressa tinha 17. Quero fazer um recorte da tua fala. Para mães que passaram por isso. De não ter percebido que o quanto o relacionamento com seu marido estava fazendo mal para os seus filhos. E a gente carrega uma dor muito grande, de uma culpa. Se perdoe. Você fez o melhor que você pôde naquele momento. Era o que você dava conta, o que era possível. Respira fundo. Quando vier essa sensação de culpa, e pensa daqui para frente. O que tu pode fazer pelos teus filhos a partir de agora? E colecione momentos de amor. Exatamente. As crenças que te levaram a ter essa culpa, substitua por crenças que te levarão à vitória. Porque, mulher, você pode. Muito. Pode. E tá tudo dentro de você. Eu chegava e dizia assim, fechava o olho e dizia assim, deixa eu acessar daqui. Eu vou acessar. Eu tenho recurso interno para acessar. Todas temos recurso interno para acessar. Plante, planeje um plano de ação. E vá. Eu digo que às vezes eu sou um cavalo de Troia. Assim. Eu tenho uma meta, um objetivo, e eu vou lá. Qual era o meu objetivo? Assim, ó, eu me separei com uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás.
E eu resolvi que, a partir daquele dia, a minha história seria diferente. Muitas vezes eu fui a guerreira, mas hoje é a vitoriosa que eu estou atrás, sempre. Mas se tu saiu com a mão na frente, outra atrás, eu acho importante a gente trazer para as mulheres isso. Qual foi a tua primeira ação? Pedir ajuda. Peça ajuda. Você olha para o lado e você vê, essa pessoa gosta de mim. Você sabe quando uma pessoa gosta de você. Peça ajuda. Seja humilde, trabalhe orgulho e foco no objetivo. Eu tinha foco. Que os meus filhos não iriam perder a dignidade, porque é muito fácil. Você tá por baixo e as pessoas arrasarem com você. Eles não iam perder a dignidade. Nós íamos ser um trio. Não sou a mãe ali, eu sou a mãe sim, mas nós somos um trio, tá falando 2 adolescentes. Na nossa casa só entrava quem a gente permitia. Eu fiz uma estratégia, eu fui morar num lugar onde eles faziam tudo a pé, e eles iam almoçar em casa. Fui estrategista muito, e eu fui lá. Tu te fez presente realmente na vida deles, né? Totalmente. Mas eles já tinham a minha presença física muito forte. Então foi fácil eu trabalhar 18 horas por dia e manter aquilo que eu passei para eles. Hoje a Andressa é formada em Direito. Porque depois que a gente separou, ela foi trabalhar no comércio. Uma adolescente que tinha tudo. Ela trabalhou numa loja na Trajano e estudava à noite na faculdade de Direito. No 3º semestre, eu disse para ela, pode sair. Não, mãe, mas eu preciso Não, você vai fazer estágio. Pode sair que a gente vai dar um jeito. E a gente deu um jeito. Então, ela saía de manhã, ia para a faculdade, ela ia para o estágio à tarde e à noite dava aula de dança. Olha o que ela construiu. Hoje ela é assessora de um promotor, assessora número 1. Ela dá aula de dança ainda porque ela ama a arte. Por sinal, criou 2 turmas para eu fazer aula, Jazz Master e Ballet Master. E ela tem a escola dela com o sócio dela. Ela é uma vitoriosa. O João se formou na Federal, fez ADM, é um comunicador nato, está trabalhando na gestão comercial numa empresa e agora resolveu ir para São Paulo. Precisava ir para lá para crescer e está lá. Então isso aí, o resultado dos meus filhos, que é um propósito que eu coloquei, que eu sei que as mães, as que são mães, têm esse propósito de ver os filhos vitoriosos. E eles não é só a profissão, gente, eles são felizes. Apesar de, porque ainda tem os apesar de, né? Exatamente. É importante a gente falar que o quanto a força da mãe faz diferença na vida dos filhos. Porque até mesmo quando as crianças vivem esse tipo de situação relatada até agora, e outras até piores, não é obrigatório a gente ir pela linha do mimimi. Aconteceu isso, meu filho ia comigo. Não. Ela pegou esse maternar, pegou a leoa que existe dentro dela e, pelo contrário, além de fortalecer, deu a volta por cima e ainda deu esse suporte para os filhos. Tá? Eu achei importante fazer esse recorte porque o balde está vazio ou o balde está cheio? Cheíssimo, com muitas possibilidades. Exatamente. Eu tenho essa característica. Eu sou positiva. E dentro da minha estratégia, até eles se formarem, eu trabalhei com CLT, porque eu queria ter um garantido. Foi daí que apareceu o CLN na minha vida. Porque eu trabalhava, fazia a gestão de uma empresa, e uma mulher fantástica era minha diretora, e essa mulher é uma das fundadoras do CLN, que é um núcleo de network estruturado para mulheres. Ela disse que na vida dela, ela não conhece ninguém que saiba fazer network como eu, que tem uma pegada diferente. E assim eu comecei a criar
o meu grupo em plena pandemia, né? Começou como? Eu já tinha sido convidada para ser líder, ser a franqueada do CLN em Florianópolis, mas eu ainda trabalhava, fazia uma gestão de uma empresa aqui. E foi uma empresa que foi um case de business coaching para mim, porque é uma marca que era popular e quando eu saí dessa empresa, ela já estava no patamar de alto padrão dentro dos arquitetos de Florianópolis. E com a pandemia, o dono da empresa, a gente já vinha numa crise, né? Todo mundo esquece que antes da pandemia tinha uma crise absurda econômica no nosso país. E ele resolveu que ele ia encerrar as atividades, porque a vibe dele era outra, ele ia TI. E ele achou que aquilo ali seria um excelente investimento. Era de móveis planejados. É um excelente investimento quando aquilo está na tua raiz, né? Tem que estar no teu DNA. Mas ele não era o dele era tecnologia. Bom, e quando isso aconteceu tudo, gente, eu no meio do mar, em Cartagena, porque hoje eu sou casada de novo, eu velejo. A gente vai conversar sobre isso. Eu velejo, eu estava lá no meio do mar e descobri isso tudo. Deus assim, de lá mesmo. Vivi também. Agora eu quero. E comecei a montar o CLN numa plataforma chamada Zoom, que todo mundo hoje é super íntimo, mas ninguém sabia como mexer, né? Mas essas primeiras mulheres? As primeiras mulheres? Na primeira reunião que eu tive, tinha 25 mulheres numa plataforma Zoom, que ninguém tinha habilidade. Por quê? Eu escolhi as mulheres que eu sabia que torciam por mim. Mas elas eram de relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade. trabalho, relacionamento de escola dos meus filhos, inúmeros relacionamentos. Eu sabia que as mulheres todas não iriam entrar, mas elas iriam divulgar, foi estratégico. E daquelas 25 entraram 4. E as outras reverberaram, e assim foi indo. Em 4 meses, eu montei o CLN com 15 mulheres. 4 meses é muito rápido, né, para conseguir? É muito rápido. Nas condições que estávamos, né, era muito rápido. As reuniões eram todas online. Hoje elas são presenciais, algumas online. Hoje são quantas? Hoje nós estamos com 38 mais uma, que sou eu. E somos o maior núcleo de networking estruturado do CLN, né, no Brasil. A gente poderia, inclusive, ter muito mais, mas como nós trabalhamos com campo de atuação exclusivo, tem gente na fila para dentista, tem gente na fila para biomédico, tem gente na fila para direito, tem gente é assim. Explica melhor. Núcleo estruturado, para as pessoas que não conhecem. Networking, para começar, é uma rede de trabalho. Então, esse núcleo de mulheres é uma rede de trabalho. Em que sentido? Em recomendar aquela mulher para o seu ecossistema. Todo mundo tem uma porta aqui que abre atrás das costas, que tem o universo. Então, a gente recomenda. E daí, por que estruturado? Porque nós temos ritmo, nós temos reuniões periódicas de 15 em 15 dias dentro de um método. O método é o mesmo? Cada franqueada aplica do seu jeito? Mas nós temos um método. Você aprende a ser interessante e fazer seu pitch em 10 segundos, em 2 minutos e meio, mais 2 minutos e meio, mais 10 minutos, 30 minutos. É infinitas possibilidades dentro da metodologia do CLN. E visibilidade nacional, né? E indica umas indicando o trabalho das outras. Sim, recomenda-se. Isso. E indicando para outras mulheres. Né? Sim, a obrigação de consumir, assim, por exemplo, eu tenho a minha dentista que eu vou há anos. Eu vou parar de ir na minha dentista? Talvez não. Mas eu sim tenho o compromisso de recomendar aquela dentista que está dentro do CLN. Com certeza. E qual a diferença da CLN para outros grupos de mulheres que está pipocando, né? Hoje. Muito. É muito lindo de ver, sabe? Eu, quando comecei, tinha mais um outro aqui, mas nenhum deles tem campo de atuação exclusivo. Só o CLN tem campo de atuação exclusivo. E essa metodologia que nós temos, ela é só nossa.
Ninguém trabalha com essa metodologia. Tem vários cafés e movimentos e empoderamentos de todas as formas, e todos são bem-vindos, mas o nosso é através do networking. É a conexão com mulheres através do seu trabalho. Então, aproveito também para já fazer um convite, né? Isso! Com certeza. O CLN, ele tem um portal chamado CLN Network, que isso também é muito bacana. Lá você tem todos os núcleos que existem no Brasil, e se você clicar lá no Sororidade, você vai ver a foto das associadas, e você clica nela, você já vai direto no WhatsApp, direto na rede social. Temos a rede social também do CLN Sororidade, e hoje eu amo o evento, né? Amo conectar. E eu vejo que é muito confortável a mulher fazer network lá dentro, porque ninguém concorre comigo, eu estou ali, eu sou a autoridade naquele assunto. Sim. E quando você vai para a rua, como você se comporta? Então, hoje nós temos 2 eventos no CLN chamado Mais Conexão e o Confra, né? O Confra CLN, para que essas mulheres trabalhem o networking fora do CLN. Então, ali nesses eventos, como teve do Catamarã, mulheres de todos os campos de atuação podem participar. Tá. CLN Sororidade. Isso, eu acredito em sororidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Grupo de mulheres. Quais são as dores emocionais que mais aparecem? A culpa e a rejeição. Em função disso que eu vejo o quanto as mulheres ainda concorrem uma com as outras. Por que eu escolhi sororidade? Foi eu que escolhi o nome. Porque a mulher que aplaude uma outra mulher genuinamente, essa mulher tem sororidade como valor. Porque há uma competição incrível e eu vejo que vem muito da rejeição. Mas a mulher se sinta muito rejeitada. E a gente precisa mudar isso, por isso é tão importante tantos núcleos com tantas abordagens para as mulheres. Aproveitar para fazer um recorte. Pode fazer, fica à vontade. A importância de se trabalhar a saúde emocional. Sempre, constante. Então, mulheres que já têm um conhecimento, que estão num grupo de mulheres, que querem evoluir em relação ao seu trabalho, seu negócio, seu empreendimento. Mas também vem esse despertar. Se eu não estiver bem, eu não vou ter fôlego para fazer o que precisa ser feito. Se eu não começar a me conhecer e fazer processos, eu vou parar. Muito se fala em procrastinação também. Muito. Quem procrastina você são as suas emoções, suas crenças. Então, o quanto é necessário a gente falar do sentir. Então, esse foi o objetivo do nascimento, do nascer, do movimento Mulher Você Pode. O que é o movimento Mulher Você Pode? Não é só nosso podcast, que também é super importante, que tem esse espaço para a gente conversar e as outras mulheres se conectarem através de histórias. Nós temos também as palestras, os workshops, as rodas de mulheres. Está chegando aí agora o treinamento emocional. Que legal. E vem com outra pegada. Eu quero que vocês participem, mandem dúvidas, questões através do direct Eu Vivi Machado, no Instagram. E conteúdos também, de vocês queiram saber mais. Então, na verdade, se une né, dentro do movimento
várias possibilidades. Várias ferramentas. Várias ferramentas também para ter, nesse primeiro momento, esse despertar e buscar também um processo. É importantíssimo. Como eu disse no começo, a cura é multidisciplinar. E é a cura desta camada. Nós somos de muitas camadas, certo? Muitas. Tu já te adiantou, mas eu quero falar sobre isso. A importância também que tem da gente ter um tempo para a gente. Ah, sim. Tá? Eu queria que tu contasse para as pessoas que estão nos vendo a tua atitude que teve um burburinho de tu pegar e ir velejar. Quanto tempo? 3 meses esse 3 meses tendo um grupo. Então, assim, é importante a gente considerar também que os compromissos eles não vão parar. Né? Mas aí a gente se organiza estrategicamente para dar conta e também do teu lado de viver outras coisas e do teu lado romântico também, né? De curtir a dois. Divide com a gente, conta como é que foi essa experiência. O Marcelo, que é a pessoa que eu estou hoje, ele já estou com ele há 12 anos. Ele é velejador, ele tem um projeto de conhecer o mundo através do barco. E ele levou o barco para o Caribe em 2017. E a partir dali, eu não fui até lá, porque são 13 dias de velejada. E eu era CLT também na época. E a partir dali, a gente está construindo esse projeto. Mas esse projeto ele é muito mais do que sair velejar, conhecer o mundo. Eu acredito que eu só vou levar as pessoas aonde eu já fui. Quanto mais eu vivenciar, quanto mais eu experimentar, quanto mais eu viver de uma forma intencionalmente sadia, é ali que eu vou levar as mulheres e as pessoas que eu mentorar. Muitos me questionavam, o que você vai fazer com o seu trabalho? Eu vou fazer. Eu me organizei para fazer as mentorias online. Eu fazia as mentorias online. Eu organizei para que as minhas reuniões presenciais fossem feitas por mulheres tão capazes quanto eu, associadas minhas. Eu dei essa responsabilidade, esse crédito, esse merecimento essa para oportunidade. Elas. Exatamente. Mas é porque eu confiava nelas. Eu só sou líder ali porque eu sou a líder franqueada. Poderia ser Eliane ser liderado por outras pessoas também. As pessoas precisam ter uma referência. E assim foi feito. Eu fazia as ligas lá de dentro do barco. As ligas são reuniões que mulheres fazem para se conhecer melhor no seu trabalho. Eu fechei inúmeros contratos dentro do barco. Inúmeros contratos. As pessoas participavam. E essa possibilidade de você viver fora de uma caixa com responsabilidade, não precisa ter uma pandemia para você fazer isso. Você pode fazer com amor, com flor, com momentos de prazer. E foi assim que foi. A gente se organizava de segunda, terça e quarta. Nós trabalhávamos pra caramba. Parecia que a gente nem estava dentro de um barco. Daí, quinta, sexta e sábado, depois da minha reunião, eu tinha uma reunião quinta às 6h30 da manhã lá, porque aqui era 8h30. Depois da reunião de quinta-feira, a gente começava a zarpar e ia conhecer outros lugares. Eu tive prazer de conviver com os índios. Convivi com os índios porque esses 2 últimos anos a gente ficou em San Blas. San Blas são 365 ilhas que são coordenadas pelos cunas, que tem a cultura indígena. Eu fiz uma regressão com o pajé. É se permitir. Se permita com responsabilidade. Se permita viver. Porque é isso. Hoje eu trago muitas falas para a minha vida que eu vivi lá. Se eu não tivesse vivido, como que eu ia contribuir dessa forma? E a ideia do catamarã surgiu como, hein? Eu estava lá, né?
O networking tem uma filosofia que é dar e receber. E quando eu estava lá em São Blas, a gente foi convidado para a inauguração do catamarã. Aí eu disse assim, eu quero isso. A gente não podia ir, estava lá. Eu quero isso para elas. Eu quero isso para essas mulheres. E eu comecei a ir atrás de pessoas. Eu achei que, por Marcelo Sedumar, ele poderia me contribuir com isso. Não conseguiu. E a gente... São 5 passos para a gente chegar no nosso objetivo. Assim, eu tracei uma meta e consegui conversar com o dono do catamarã e a dona, porque aqui a parte comercial não conseguia me resolver. Porque, para variar, eu sempre quero umas coisinhas diferentes, né? Sábado de manhã, 8 horas da manhã, café com negócio do catamarã. Porque eu desejava do fundo da minha alma que aquelas mulheres tivessem um pouquinho do que eu sentia quando eu estava no meio do mar, com aquele sol, aquela natureza. E o sábado, Vivi, foi perfeito. A minha única preocupação que eu tinha era que elas poderiam enjoar. Se o vento tivesse forte na beira-mar. Não tinha, era um tapete. Ficou perfeito. Fui abençoado, foi um sábado abençoado, foi lindo. Elas se sentiram pertencentes, elas sentiram que elas poderiam se dar esses momentos, porque muitas com o filho pequeno, deixar o filho, nem sempre os maridos estão dispostos, nem sempre tem uma rede de apoio. Ai, tem um momento para si, para dar uma respirada. Daí elas falaram de negócios, navegando, elas tomaram um excelente café da manhã e depois tiveram tempo para Open Network, tirar fotos. Essa semana eu vou começar, já fiz um post, vou fazer vários reels sobre vários momentos no catamarã. Ah, eu estava longe, não podia. Você foi convidada. Ficou algo para trás que eu quero te perguntar, que eu acho super interessante. Quando fala do business coach sistêmico, como funciona? Qual a diferença? Eu fiz várias formações. Fiz formação de coach com a Slack, porque eu tenho, como eu disse, eu tenho essa questão de transformar pessoas. E como eu sou uma capricorniana, muito trabalho, eu acredito que o trabalho dignifica a mulher, o homem, quem for. E eu comecei a fazer várias formações, comecei a aplicar e eu sentia uma falta. E eu comecei a olhar para a Febracis. E eu fiz o primeiro de entrada, do CIS. Levei 1 ano, porque eu não queria fazer life coach, 1 ano para voltar, porque eles lançaram o ML5. Manager Leadership 5. Então, foi feito pelo Paulo mesmo, era um piloto, o Paulo que ministrou. Foram 5 dias, mais 5 dias. Você que está acostumado a fazer imersão, você sabe o que é isso. É puxado. 5 dias, depois um outro mês para você digerir aquilo tudo, mais 5 dias. E eu não paro de fazer formações, porque uma vez a gente tem que cuidar o que a gente pede. Ainda bem que eu pedi isso, hein? Eu sempre quis que me pagassem para estudar. E ser coach, ser terapeuta, ser psicólogo, é isso. Eu sou business coach. Então, eu tenho que sempre estar estudando. Estou sempre fazendo formações. Sempre. E eu fiz vários cursos da grade. E o sistêmico, ele trabalha com as suas emoções. Ele trabalha a liderança. Ele trabalha... Porque se você procrastina alguma ação do seu negócio, é porque tem alguma coisa atrás que você sente e não tem consciência, alguma crença, muitas vezes, que não te deixa ir para frente. Então, a gente trabalha isso, a gente olha o ser humano, a primeira coisa que eu faço é fazer avaliação comportamental, que você responde mesmo as perguntas, então eu já sei qual é o teu perfil. Então, eu sabendo o teu perfil, eu já vou ter uma noção, a tendência que você tem de comportamento.
E assim a gente vai trabalhando as ferramentas, a organização, mas tudo sistemicamente. Aquela coisa de que você é preguiçoso, na realidade você não é preguiçoso. Alguma coisa te paralisa para você não ir para frente. E é isso que a gente vai quebrando e administrando e levando para frente. Para a gente terminar, como passa rápido, né? É fácil, é uma delícia, né? As duas quase não gostam de falar. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua relação com a dança. Eu danço desde pequena. Faz tempo, hein? Eu sempre gostei de dançar, dançava balé, dançava jazz. E ali na adolescência, com a história da mãe, muitas coisas pararam, né? E eu vim retomar, eu dancei aqui no Marrabutas, logo que eu cheguei em Floripa, mas não era profissional, porque isso era um grupo maravilhoso que tinha em Florianópolis. E eu, quando teve a questão da separação, eu fui para a dança de salão, eu dançava todo dia à noite. Todo dia à noite eu fazia dança. Eu comecei a procurar coisas que me davam prazer, que me alimentavam. E eu fazia isso, eu trabalhava cedão lá até a tal hora e eu fazia dança de salão. E daí, o que aconteceu? Eu fazia dança de salão, chamei a Andressa um dia, minha filha, para ver uma aula. E ela tinha parado a dança também por todos os afazeres que a gente tinha. E ela voltou. E daí ela retomou de novo e agora com a escola eu tinha vontade de fazer o balé. E o jazz. Então, eu comecei primeiro no jazz. Ela lançou a turma do Jazz Master. E uma amiga minha, que já foi assessora de imprensa do CLN, a Carla Cavalheiro, disse assim, Carla, eu quero voltar a fazer balé. Eu disse assim, então vamos montar uma turma, vamos pedir para a Andressa montar uma turma. E hoje, sexta-feira, hoje em dia, sexta-feira, 10h30 da manhã até meio-dia, a gente faz balé. Eu fiz ontem jazz e me apresento no SIC, me apresento no teatro com as minhas colegas. E, para mim, eu procuro coisas que vão me alimentar emocionalmente. E o balé, a dança é uma delas. Meu avô me ensinou a dançar. Meu avô, ele botava meus pezinhos, eu era pequenininha, e ele dançava comigo. As minhas festas lá na casa do pai e da mãe, eu sempre terminava em dança. A minha avó, que para mim, assim, ó, a minha mãe me deu a vida, mas a minha avó deu a vida para o meu pai, que me deu a vida. É a mulher que eu mais me identifico. A pessoa com mais palavra de amor. E ela dançava muito. Eles eram presidente de um grupo chamado Baluarte em Porto Alegre, que era só dança, era dança de salão. E daí, essa memória afetiva, eu resgato ela e me alimento dela toda semana. E está passando isso para minha filha, a gente repete as nossos antepassados. Está passando isso para minha filha, isso aí ela vem da onde isso? Ela ama dançar. E estar ali por dançar com ela, e parece que esse ano ela está preparando uma surpresa. Parece que nós vamos fazer um padedê as duas juntas, nós vamos dançar as duas juntas nesse ano. E isso, para mim, é passar valores, é fundamental. É o que a gente deixa nessa vida. E é importante também a gente falar que não tem idade. Então, não tem mesmo. Né? Esses dias eu estava num grupo de amigos e eu disse assim, gente, reserve a data, dia 9, vou me apresentar. Uma vez assim, Carla, eu fazia isso quando meus filhos eram pequenos, agora já passei dessa época. Lamento, né? Passei dessa época. Lamento, é arte. É esta questão do se permitir. A gente que vai envelhecendo a gente mesma. Eu prometi a mim mesma e a minha avó que eu não ia enrijecer com a maturidade. Eu não vou. Manter a felicidade, né? E assim, ó, uma coisa certa, né, Vivi? A gente não vai agradar a todos. Agrade a si. Olhe no espelho e diga assim, caramba,
você é bacana. Esse é o principal. Com certeza. Por isso que mulher você pode, e pode muito, né? Eu quero te fazer um convite, Carla, que eu faço para todas as nossas convidadas. Dentro do movimento Mulher Você Pode, eu convido as mulheres sempre, todos os dias, fazer o autoabraço. Então, eu te convido a gente fazer. Ai, que delícia! O autoabraço. Eu indico que você se abrace por, no mínimo, 1 minuto em casa. Aquele dia não tá tão legal, né? Não amanheceu também, ou tá com alguma questão. A gente não precisa colocar nossa vida na mão dos outros, né? Não precisa. Temos tanta coisa boa dentro da gente. Muitas, imagina, né? Inúmeras. E uma coisa que é muito importante, peça ajuda quando você precisar. Você sempre vai encontrar uma mão que vai lhe levar onde você precisa ir. Foi maravilhoso. Ai, eu te agradeço muito, Vivi. Muito mesmo, adorei. Obrigada.